Estou de volta para a gravação de mais um dos 180 vídeos que eu prometi nesta saga, que é a saga da segunda fase de concursos para cartório. E vamos imaginar que a questão que apareceu para você foi a seguinte. Olha só, se liga nessa questão. O brasileiro nato pode ser extraditado? Sim ou não? Justifique sua resposta. E aí? Parece bem simples, né? Vamos falar sobre isso? Primeira coisa, ó, aperta logo o botão do curtir, comenta aqui embaixo. Sim, eu vou pedir, eu sei que eu tô no meio da questão, mas aperta logo o botão do curtir, comenta aqui embaixo, porque isso vai fazer muito sentido pra mim e eu vou ficar motivado para gravar os próximos vídeos. Vai, comenta aí. Moçada, é o seguinte, brasileiro nato, segundo a Constituição Federal, ele não pode ser extraditado, não há exceção, tá? Então isso você já pode guardar. Brasileiro nato jamais poderá ser extraditado. Ou pelo menos, sempre que algum país pede a extradição de um brasileiro, de um brasileiro nato, o Brasil não concederá a extradição. É lógico que numa questão aberta você pode explorar que no caso de extradição ativa existe essa possibilidade, que é quando o Brasil pede a extradição de um brasileiro nato. Então veja só, o cara cometeu um crime no Brasil, está nos Estados Unidos e o Brasil pede a extradição do brasileiro nato, chamada extradição ativa. Nesse caso, pessoal, é lógico, né, que existe a possibilidade do brasileiro nato ser extraditado dos Estados Unidos para o Brasil, ok? Agora, o Brasil não extradita brasileiro nato a pedido de um determinado país, que é nesse contexto que a Constituição trata, da extradição passiva, perfeito? Agora toma cuidado, porque eu já vi muita gente dizendo, não foi pouca, tá? Muita gente dizendo o seguinte: o Supremo admitiu a extradição de uma brasileira nata. Gente, conversa fiada. Naquele caso, onde a mulher inclusive era acusada de matar o marido nos Estados Unidos, o que acontece é que aquela mulher tinha perdido a nacionalidade brasileira ao adquirir a americana. Como a mulher tinha perdido a nacionalidade brasileira, gente, ali o Brasil extraditou uma ex-brasileira nata, não uma brasileira nata, entende a ideia? Porque o brasileiro nato ele pode perder a nacionalidade se ele adquirir outra nacionalidade voluntariamente, na chamada perda-mudança. Agora, não existe a possibilidade de alguém que esteja com a nacionalidade brasileira originária ser extraditado. Não existe essa possibilidade, perfeito? Então toma cuidado com isso. Então quais as afirmações que você vai guardar para sua prova? O brasileiro nato, o Brasil jamais extraditará um brasileiro nato, ok? Agora o ex-brasileiro nato, por óbvio, ele passa a ser estrangeiro, pode ser extraditado a depender da situação. E aí você pode mostrar para o examinador que você conhece a distinção entre extradição ativa e extradição passiva. Se o cara está nos Estados Unidos, um brasileiro nato, e o Brasil pede, existe a possibilidade de um brasileiro nato ser extraditado. Agora, daqui para lá é que não existe a possibilidade. Perfeito? Então essa foi mais uma das 180 sacadas para a segunda fase de concurso de cartório. Se você gostou, aperta o botão do curtir e vamos agora para, sabe o quê? Para a nossa dica transformacional. Mas deixa eu só lembrar que dentro do vídeo da segunda fase, ó, você que vai fazer segunda fase em Minas Gerais, você que vai fazer segunda fase do estado do Paraná, você que vai fazer segunda fase em qualquer estado, lembre-se que eu tenho um curso baseado no campo de batalha chamado Fórmula da Segunda Fase de Concursos para Cartório. E para falar resumidamente desse curso, eu vou dizer que o Danilo fez esse curso e fez a sua segunda fase, tirou 9,5. Eu vou falar para você que o Oswaldo fez a primeira e segunda fase da vida dele e tirou 9,25. Ao invés de eu ficar falando isto ou aquilo sobre o curso, que você pode conferir aqui embaixo no nosso site, deixa eu falar para você quais foram os resultados do curso. Então, se você não sabe, nunca fez uma peça, esse curso é para você. Ou se você já é tabelião, já é registrador e está precisando de uma estrutura, de uma esquematização diferenciada, o Fórmula da Segunda Fase é para você. Perfeito? Então é isso. Vamos agora para mais uma dica transformacional que vem do livro As 16 Leis do Sucesso. Olha só.
Não há nada mais trágico ou mais comum do que a inércia mental. Para cada 10 pessoas fisicamente preguiçosas, existem 10.000 mentalmente estagnadas. Será que você é uma dessas 10.000 pessoas estagnadas? Ei, querido, a inação gera dúvida, já a ação gera coragem. Ei, como diz Paulo Vieira, como diz Tony Robbins, tem poder quem age. Agora mesmo comece a agir. Saia do estado de inércia. Daqui a um mês você vai desejar ter começado hoje. Daqui a 6 meses você vai desejar ter começado hoje. Simplesmente haja. Beijo no coração, tamo junto, aperta aqui o botão do curtir e deixa um comentário pra mim. Lembre-se, pessoas normais nunca mudaram nada, seja normal e muito mundo. Vamos!